Vamos lá. No final, agradeço então a oportunidade de estar falando para vocês um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do dia a dia que a gente vive. Fiz uma brincadeira aqui, colocando antes e depois das startups, tentar mostrar um pouquinho para vocês o quanto que ela está mudando. Não que ela já mudou. A startup ela é uma mudança praticamente cotidiana. A startup ela tem por si toda a questão de mudança a todo momento, buscando inovação. Então, como que ela era antes, como que ela veio depois, em algumas partes principais, como a parte de como que se relaciona as pessoas dentro de uma startup, diferentemente dentro de uma empresa, o que ela trouxe, principalmente daí, tentando trazer um pouco para o ambiente da escola, o que ela trouxe nas questões de curricular, o que as empresas hoje, trabalhando com startups, pensam na parte mais curricular, como que ela mudou, tá? Então, vou me apresentar rapidinho. Bom, quem sou eu? Meu nome é Lucas Riani, eu tenho 30 anos de idade, estou considerado na geração Millennials, né, que são pessoas que têm a parte mais imediatista, a gente quer resultados rápidos, a gente quer que ver as coisas acontecendo, muitas vezes isso é bom, muitas vezes isso é ruim, então a gente tem que equilibrar muito disso aí. Faço 30 anos, coloquei a foto, faço 30 anos daqui um mês, foto que eu adoro, quase pegou fogo no posto que a gente está. Sou natural de Rio Claro, cidade do interior, inclusive morava muito perto de Metep de lá. Sou apaixonado por empreendedor serial, vou contar rapidinho um pouco da minha trajetória. Empreendedor serial em tudo mesmo. Eu lembro minha mãe me contando com 7 anos de idade, quando eu ganhei, ela falou, você me deu um tanto de dinheiro para eu comprar o álbum, isso em 94, o álbum da Copa do Mundo, e eu tinha o dinheiro, eu sabia que eu não ia, isso eu não lembro tanto dessas questões, a minha mãe mais me contando, mas ela falando que quando eu peguei o dinheiro, que eu tinha dinheiro para comprar o álbum e algumas figurinhas, eu pensei, meu, se eu comprar o álbum que é caro, eu vou conseguir comprar pouca figurinha, eu nunca vou acabar esse álbum. Desenhei um álbum, desenhei exatamente, em vez de colar a figurinha, o que eu pensei? Falei, uma figurinha colada é uma figurinha, sempre vai ser. Uma figurinha solta eu consigo trocar por 2, por 3, por 5. E isso daí eu tenho um irmão que são 7 anos mais velho que eu, tinha muito mais dinheiro, muito mais responsabilidade, muito mais conhecimento na época, e eu consegui acabar o álbum, ele não conseguiu. Então eu coloco serial porque realmente vem sempre de dentro. Como que eu consigo imaginar coisas diferentes? Sou apaixonado por soluções inovadoras. Aprendi um dia, eu estava com o meu primeiro chefe que eu tive, eu reclamava, tinha um costume muito grande de escancarar os problemas. E ele um dia falou para mim, falou assim, todo erro é um insumo. Isso é uma frase colocada no Vale do Silício, o erro é um insumo. O erro é uma matéria-prima para a gente buscar soluções. Você está explanando todos os erros, você está explanando possibilidades de soluções. Então, além de você reclamar, tem que trazer soluções juntos. Isso me motivou muito a sempre pensar soluções cada vez diferentes, cada vez inovadoras. Não somente para problemas, quando a gente coloca inovação, uma das terminologias usadas para inovação é fazer o mesmo, só que de formas diferentes, sempre buscando formas diferentes de fazer, às vezes a mesma coisa. Então, vou dar alguns exemplos mais para frente. E para mim é um gigantesco prazer estar aqui no Centro Paula Souza falando, porque eu, por muito tempo, fui considerado um aluno muito problemático pelos meus professores. Não os culpo, porque realmente eu não conseguia ficar sentado numa sala de aula, eu não conseguia imaginar que eu não podia participar daquele momento, que eu estava eu e mais 39 pessoas tendo que ouvir o professor, eu muitas vezes vi ele copiando coisas do livro, colocando na lousa, pedindo para eu copiar, e para mim fazia muito mais sentido eu pegar o livro e ler. Tá todo mundo... Eu não conseguia me sentir muito locado lá dentro. E tive muitos problemas, e hoje está podendo falar com a maior escola que tem, que eu conheço, o maior centro dentro da escola, é um gigantesco privilégio. Então, realmente muito legal. Vou contar um pouquinho da trajetória. Eu já sempre empreendi, tive carteira assinada uma única vez na minha vida, e decidi que eu não quero muito isso, eu quero pensar em coisas diferentes. Eu tive uma empresa, trabalhei quando eu entrei na faculdade, trabalhei com eventos universitários por muito tempo. Em 2014 eu abri a minha primeira startup, então eu trabalhei com mercados convencionais, eu tinha uma empresa de operação de eventos universitários para, principalmente a parte de bares. Então eu fazia todas as operações para festa de 10, 20, 50 mil pessoas, a gente já chegou a fazer festa, toda a operação de bar, servir com qualidade, fazer as pessoas não precisarem ficar na fila, bebidas sempre geladas, seja água, cerveja, refrigerante, mas sempre com muita qualidade. Em 2014, eu tinha uma das operações que eu tinha dentro desse bar, ele era em caixa.
Então eu trocava muito dinheiro por ficha. E percebi que essa operação ela era um pouco... ela era demorada, eu nunca conseguiria diminuir, porque eu percebi que a fila, ela demora, as pessoas demoram mesmo. Quando eu chego na fila, eu olho o cardápio, eu vejo quanto eu tenho de dinheiro, eu ponho a maquininha, o cartão na maquininha, eu digito assim, isso realmente demorava. Eu percebi que demorava 30 segundos, pelo menos, uma equipe muito boa, 30 segundos para cada pessoa ser atendida. Então, se eu tiver 100 pessoas na fila, eu vou demorar 50 minutos para atender ela. E a pessoa vai ter que esperar 50 minutos na fila. Então, uma coisa que eu não gosto dessa vida é perder tempo em fila. Assim, é insuportável, eu fico extremamente estressado. Quando eu entro em trânsito, essas coisas, eu preciso estar querendo fazer alguma coisa diferente. Então, sempre pensando nisso. Foi que eu decidi, falei, as pessoas não precisam mais ir até o caixa comprar. Qual a melhor solução para eu não ter fila no caixa? Vou tirar o caixa. E eu desenvolvi um aplicativo onde as pessoas, em vez de precisar ir até o caixa, compravam tudo pelo celular, ia direto no bar retirar o que ele quisesse consumir. E apesar da nossa cara de felicidade, eu quebrei, arrebentei, foi um fracasso gigante, entre aspas, um fracasso. Em 2014 a internet estava muito cara, inclusive até hoje ainda fiz um projeto, 2 semanas atrás, internet eu tinha que pagar pela internet para estar nesse evento. Qualquer transação bancária hoje pela internet, que não seja presencial, você precisa da internet para validar o seu cartão, e eu não conseguia fazer isso daí. Eu percebi que a minha operação, tudo que eu produzia, não era o tanto que eu gastava mais do que eu conseguia produzir. Então eu falei, eu tenho que parar nisso daqui, porque senão eu vou só me cavar cada vez mais o buraco. Foi aí que eu me apaixonei pela primeira vez por startups, com a facilidade que eu consegui de trocar o que eu queria. Eu quebrando isso daí, em 10 meses que eu perdi, isso daqui é minha equipe, é um dos eventos que a gente fez, era um evento para 8 mil pessoas, que todo mundo adorou, mas eu tomei 12 mil reais de prejuízo nesse evento. Foi aí que quando eu me apaixonei, o que eu fiz? Por favor, fique à vontade. Qual foi o meu primeiro aprendizado dentro de startups? Que nada... Deixa eu assim. Quer esse daqui? Um pouquinho mais. Bom, e aí veio minha primeira, em 2015, veio meu primeiro, assim que eu quebrei, veio meu primeiro aprendizado, que eu falei, é isso. Que o primeiro aprendizado foi nada, nunca jogado fora dentro de uma startup. Todo o conhecimento, que seja código-fonte, seja o seu próprio conhecimento, o que você vai utilizar, que é o que a gente chama de pivotar. Eu não precisei acabar com a empresa que eu tinha, que eu já tinha criado, que eu tinha investido, que eu tinha construído. Eu conseguia pivotar ela. Quando você pensa que eu comprava, que as pessoas nada mais que compravam ficha e trocavam por produtos, existem diversos outros lugares que eu consigo fazer isso. Em 2 semanas eu transformei um projeto que eu investi bastante em um projeto, saindo de um evento universitário, eventos de uma maneira geral, indo para dentro de cantinas escolares, onde os pais, em vez de dar dinheiro na mão do filho e falar, filho, de 4, 5, 6 anos, vou colocar na agenda para a professora, como vocês devem saber muito bem o que acontece, em vez de ela precisar fazer tudo isso, o pai podia comprar tudo pelo celular, colocava dentro de um cartão do filho, o filho usava esse cartão para retirar qualquer produto que fosse que ele quisesse consumir. Eu falei, isso é brilhante. Eu tinha um projeto que eu demorei, em 10 meses eu consegui começar ele, desenvolver ele, quebrar ele. Em 2 semanas eu já estou com a mesma estrutura fazendo outra coisa. Isso me apaixonou demais. Falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar, são com essas formas de mudança rápida. Dentro da cantina digital a gente começou a vender, começou a dar certo porque todas as escolas já têm internet, então eu não precisava ficar pagando pela internet. Foi aí que eu me juntei a uma outra startup, essa sim, voltada total à educação, que chama Monster Joy. A Monster Joy ela era uma agenda de comunicação entre professores, alunos e pais, onde fazia toda a parte de tarefa de casa, a gente tinha uma gamificação para as tarefas de casa. Então, o aluno, quando ele acabava a tarefa, ele computava isso daí, a professora corrigia, dava estrelas para ele, essas estrelas ele podia trocar e ficar personalizando o avatar dele. Isso deu muito certo, a gente juntou a cantina digital, que era não tão educativa, mas dentro do segmento de educação, com essa bastante educativa, a gente juntou, colocou tudo no mesmo e tivemos aí a grande oportunidade de vender essa startup, um grupo, uma aceleradora quis comprar, e foi a segunda parte que eu consegui me apaixonar ainda mais. Falei, a facilidade que eu tenho de começar um projeto, colocar ele no ar, entregar para pessoas ainda mais capacitadas continuarem, para eu conseguir continuar os próximos objetivos. Então, dentro desse mercado existem diversas outras pessoas, pessoas que começam, executam e finalizam, pessoas que começam e passam para frente, pessoas que só pegam do meio e executam, pessoas que só crescem, muito bem dividido, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, conseguindo fazer coisas muito boas, muito rápidas.
Assim que a gente vendeu, fui chamado para trabalhar na Associação Brasileira de Startups, que é onde hoje eu me encontro. Sou responsável comercial e de parcerias por toda a operação da associação, tanto da associação quanto do Case, que é um evento que a gente faz, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, o maior evento de startups da América Latina. Se vocês se interessarem mais pelo assunto, estão mais do que convidados para participar. No dia 29 e 30 de novembro acontece. Então, dentro da associação, eu comecei a trabalhar mais, não tanto na parte de execução, mas muito na parte de educação de startups. Foi aí que eu comecei, já tinha muito a pegada de educação, principalmente trazendo problemas que eu tinha na escola, como eu fui conhecendo, junto com a Monster Joy, diferentes metodologias, e fui pensando como que eu poderia trabalhar mais. Mas, em primeiro lugar, o que é uma startup? Estou falando de startups aqui, nem todo mundo sabe. E muito diferente do que coloca-se no mercado, startup sim tem uma definição. Ele não é qualquer coisa, não são empresas pequenas, não necessariamente. Existem algumas definições que falam startup é uma empresa grande que ainda está pequena. Então, é uma empresa que começa já. A startup tem por si muito o monopólio, entre aspas. Ele tem a expansão quase que absoluta. E a frase mais definitiva, a frase mais definida, que é pelo Steve Blank, que é quem criou todos os conceitos lá em Stanford, criou todos os conceitos disso, que falam que é um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio que seja repetível e escalável num cenário de extrema incerteza. O que isso quer dizer? Eu vou desmembrar algumas coisas. Então, um grupo de pessoas, por que não uma empresa? Porque não é uma empresa. Se você perguntar para um advogado, para um cara da contabilidade, o que é uma startup, ele vai responder nada. Porque não existe um KNAI para falar, não existe um CNPJ para falar o que é startup. Ele é realmente um grupo de pessoas que ainda está tentando entender o que está sendo feito, de forma muito rápida, em busca de um modelo de negócio que seja primariamente repetível e escalável. O YouTube, quando foi vendido, ele tinha 50 funcionários. E eles tinham estavam chegando em 2 milhões de usuários. Hoje eles têm 60 funcionários para o core business do YouTube e mais de 500 milhões de usuários. Então eles conseguiram aumentar gigantemente o número de usuários sem precisar aumentar o custo na mesma proporção. Vamos supor que eu queira dobrar o número de alunos dentro de uma escola. Eu não tenho outra opção, eu posso amontoar todo mundo e ficar impossível, ou eu tenho que dobrar o espaço. Isso não são formas escaláveis. Então, startup ela tem por premissas ser repetível e ser escalável. Por isso, quando a gente fala de startup, normalmente é ligado a aplicativo, porque todo mundo hoje tem um smartphone. Se o WhatsApp tiver uma pessoa, se o WhatsApp tiver 1 bilhão de pessoas, que é o que ele tem, o que muda basicamente, é claro que a operação muda, mas praticamente é a nuvem, a quantidade de dados que eu vou trafegar nisso daí. Mas eu não preciso de ninguém para me ajudar a ter um WhatsApp. Eu só baixar um aplicativo e utilizá-lo. Em um cenário de extrema incerteza, que é a inovação. Eu não sei se o que eu vou fazer vai dar certo. E isso é muito importante. Eu estou fazendo uma coisa que ainda ninguém fez. E eu estou testando. Startup ela tem por sua premissa testar, sempre teste. Eu não sei se o que eu estou fazendo vai dar certo, mas eu vou testar cada vez mais. Alguns exemplos de startups que hoje já não são consideradas muito mais startups, que, por exemplo, a Uber, hoje ela está no valor de mercado de 600 bilhões de dólares. Não é difícil você falar que é uma startup, ela já está muito bem consolidada, ela já sabe o modelo de negócio, mas sempre que vocês olham o celular, o aplicativo de vocês, tem sempre, não sei se o quanto vocês usam, mas eu peguei uma semana passada, eu vi que agora tem a possibilidade de eu fazer doações para os motoristas. Então, cada vez mais eles vão colocando sempre testes. Airbnb, maior rede hoteleira do mundo sem ter um único hotel. Eles hospedam cerca de 120 mil pessoas por noite no mundo. Eles não têm nenhuma casa, eles não têm um hotel, não têm nada. Conseguem fazer isso através de economia compartilhada. A Rappi, hoje é uma empresa colombiana que chegou no Brasil faz em torno de 2, 3 meses, com operação mais fixa, né, com todo o board deles, e já chegaram ao valor de $1 bilhão no mercado, são considerados os unicórnios do mercado. Uma vez vocês ouvirem essa palavra, unicórnio significa empresas que valem, startups que valem $1 bilhão no mercado. A Rappi ela faz entregas do que você quiser comprar. O que você quiser comprar, você baixa o aplicativo da Rappi e fala, eu quero comprar um termômetro. Uma pessoa vai comprar um termômetro na farmácia e vai te entregar na sua casa. Então, eles conseguiram juntar online e offline, tudo na mesma coisa, de forma totalmente escalável. Crânio, falando um pouco de educação, a Crânio é uma startup que ela faz essa parte de educação, ela te ajuda com gamificação a estudar para vestibular. Principalmente, eles fazem outras coisas também,
mas a primária deles, o core business dele é vestibular. Então, eles fazem de forma automatizada várias gamificações para a criança, estimular as crianças a estudarem. E o Nubank, hoje, o nosso primeiro unicórnio no Brasil, um banco digital que vem aí apavorando muito dos bancos convencionais, porque eles não têm uma agenda, uma agência local. Você não sabe com quem você está falando, mas a pessoa te atende com um carinho exorbitante, você recebe cartas na sua casa. Você tem coisas assim que são muito pessoais, que hoje em dia está valendo muito, está contando muito que é a experiência do usuário. Então, as startups pegam muito disso, eles entendem mais profundamente quem são os clientes deles, mesmo tendo clientes em larga escala. Então, essa é a definição principal de startup, tá? É um banco de investimento? Oi? É de investimento? Nubank? É. Nubank é um banco. É um banco normal. É um banco normal, só que ele é digital. Ele não tem nada físico, mas ele é exatamente igual a um banco, tudo que o banco faz. Na verdade, é até engraçado você pensar, porque o Itaú tem o Banco Itaú digital faz a mesma coisa que o Nubank faz. Só que não tem o carisma, não tem essa pessoalidade, não tem essa... É muito próximo o atendimento. Você faz questões de minutos, uma pessoa já te responde, é muito, muito pessoal mesmo o atendimento. Tá? Então, essa parte de experiência do usuário. E não custa nada também, tem essa. Vamos lá, seguindo então. Eu falei bastante sobre o que são startups, eu vou falar um pouquinho do trabalho da Associação Brasileira de Startups. Eu vou contar um pouco como que surgiu ela, como que ela cresceu no mercado, porque é muito interessante a história da associação, que ela é muito parecida, na verdade ela é a mesma história do mercado de startups. A ABS ela vai crescendo conforme o mercado vai crescendo. Acho que meio até por não coincidência, né? Como a startup cresce, a associação cresce junto. Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos, nós trabalhamos para fomentar o ecossistema de inovação no Brasil, porque a gente acredita que a inovação tem o poder de transformar todas as novas gerações, antigas e presentes gerações. Tá? Quais são os nossos números atuais? Hoje a gente está com 1.100 associados, só brasileiro, né, todas as startups brasileiras, 1.100 associados, realizamos hoje já 41 eventos, desde de 2016 até hoje, 41 eventos impactando um pouco mais de 20 mil pessoas, e eventos diretos, são eventos pessoais, onde a gente faz mentorias, pitch training, todas as questões bem um a um mesmo, não são, além de um evento, que é o case que eu falei, que é muito maior. Nossa base hoje conta com 6.400 startups mapeadas, 6.400 startups que a gente sabe quem é quem nesse mercado, quais são, onde que ele atua, qual é o modelo de negócio que ele trabalha, quem são os founders, toda essa parte. Como que a gente impacta? Nós trabalhamos em cima de 5 pilares principais que viram se construindo na linha do tempo, que é exatamente essa história, que é o crescimento muito de startups no Brasil. Em 2011, na fundação, a gente tinha uma dificuldade muito grande, principalmente no Brasil. Se você for pegar nos Estados Unidos, as startups começaram a ficar muito grandes na bolha.com, final de 99, final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aqui no Brasil ela demorou quase 10 anos para chegar. Chegou com um pouco de força em 2011, onde algum grupo de pessoas que estavam nesse momento lá em Minas Gerais, são de Minas Gerais, reclamaram muito entre eles, falando, está muito difícil a gente conseguir. Startup, ela precisa ter algumas ferramentas de tecnologia. Sua primária a gente chama de nuvem, né, a cloud, para você conseguir guardar as informações. Em 2011 estava muito difícil para eles conseguirem comprar esse tipo de produto. Então, como é que eu faço para falar com a Amazon, com a Microsoft, com o Google, que essas pessoas que detêm os grandes data centers para as nuvens? E eles se reuniram entre eles e falaram assim, a gente sei lá, estamos em 12 aqui, cada um está batendo uma vez na porta da Amazon e ninguém é recebido. Vamos eleger uma única pessoa para bater em nome de todo mundo? Então, o famoso cooperativismo que a gente sempre teve no Brasil, onde se deu muitas outras instituições saindo. Isso começou em 2011, e a mudança que a gente tem de 2011 para hoje, em 2011 a gente tinha que bater na porta de cada um e implorar para que a gente conseguisse pelo menos ser atendido, porque nem isso a gente conseguia. Hoje a gente conseguiu inverter tanto o jogo que a gente tem mais de 1,5 milhão de benefícios na nossa base. Quando a gente tinha que bater antes na porta do Google, hoje o Google nos dá $100 mil para qualquer pessoa que se associar na associação para usar em Drive, em e-mail, em tudo que precisar. A Amazon que a gente tinha que bater dá $2 mil por mês para utilizar nas ferramentas de nuvem deles. Então a gente conseguiu inverter o jogo nessa parte e entrar até mais fundo, entrar em contabilidade. Hoje a gente tem 10 horas de mentoria gratuita de contabilidade, 10 horas de mentoria jurídica, ferramentas para venda, ferramentas para criação de produto, para mídia digital, para tudo que precisa. Então esse foi um pilar muito grande construído.
A gente trabalhando nesses 2 anos, conseguindo produtos para startups conseguirem trabalhar, a gente começou a perceber que o mercado começou a olhar, começou a aparecer produtos legais. A gente tem o peixe urbano, que começou a crescer bastante, o hotel urbano também na mesma época, até por coincidência de nome, mas conseguiram fazer coisas legais. Tudo que começa a ficar legal e começa a gerar dinheiro, acaba juntando uma indústria por trás e acaba fazendo coisas muito, não muito, como é que eu posso falar, positivas para o mercado. Acabam usando isso para benefício próprio. E a gente percebeu que a gente precisava trabalhar com educação, porque a mídia estava falando coisas que não eram verdade sobre startups. E isso é muito complicado quando você está no dia a dia para você conseguir, porque você bate na porta do investidor em 2013, ele achava que eram 2 menininhos que estavam lá no fundo da garagem tentando fazer alguma coisa. E tinham startups que hoje valem $1 bilhão no mercado. Então, em 2013, a gente começou o nosso segundo pilar, que é o acesso à educação. Então, começamos a falar tanto para a mídia o que é startup, fala de uma forma direita, explica que todos os conceitos que tem, quais são os crescimentos que tem, quais são os números que tem, quais são entre aspas, obrigações que tem. E também para o lado das startups. Quando eu sento na frente do investidor, ele quer ouvir alguns números. Quando eu sento na frente de uma aceleradora, ele quer ouvir outros números. Se eu sento na frente de um possível cliente, ele quer ouvir outros números. Então, a gente começou a posicionar as startups perante como que cada stakeholder do mercado precisaria se portar, como que você trabalha em frente de cada um. Então, a gente conseguiu dar produtos, a gente conseguiu dar educação, tanto para as startups quanto para o mercado, e estava o próximo passo. Em 2015, a gente veio com acesso ao mercado. Realmente, o mercado começar a olhar para as startups e não ver mais elas como um inimigo. Por quê? Quando pega o WhatsApp, que todo mundo conhece, quando o WhatsApp surgiu e se espalhou pelo mundo, ele tirou 210 bilhões de dólares das empresas de telefonia que antes lucravam muito com SMS. 50 centavos por SMS. Imagine hoje. Impossível. Ninguém teria mais dinheiro. Quando as telefonias viram isso, é natural que elas se fecharam e ficaram com medo. Então, meu Deus, o que é isso? Está me tirando dinheiro? Não está pegando para ele. Ninguém paga para utilizar o WhatsApp. Ele está realmente tirando do mercado, ele está quebrando o mercado, disruptivo, está desrompendo como é que funciona. Então, as empresas se fecharam muito com isso. A gente precisou fazer com que, mais ou menos uma metáfora que para o mercado entender que é um tsunami que está vindo essa disrupção. E quando o tsunami vem, se você virar de costas, a única coisa que vai acontecer, ele vai te matar mais fácil. Não tem muito segredo, ele não vai parar porque você não quer olhar para ele. Mas se você encarar ele de frente, você tem outras opções. Você pode canalizar ele, você pode utilizar seu benefício próprio, você pode aprender a surfar e andar junto nessa onda, você pode fazer um monte de coisa. Mas se você virar de costas, você vai possivelmente morrer. Quando a gente começou a mostrar isso para os mercados, não só a gente, né, eu coloco a gente como associação, mas tem diversos outros órgãos também trabalhando para isso. Quando a gente começou a mostrar, as grandes empresas falaram assim, agora eu entendi, acho que eu posso crescer ainda mais com as startups juntos. Todos os mercados? Não, vai ter algum que eles lá que vão realmente se quebrar, não tem muito o que fazer, porque eles querem, ninguém mais quer numa agência bancária, por isso que o Nubank está tão certo. Hoje nem dá para imaginar, eu estou com uma vontade de conversar com o meu gerente, acho que eu vou dar um pulo lá no banco. Não consigo imaginar uma pessoa falando isso, em sã consciência. Você pega o seu celular, você fala exatamente o que você quer, ele resolve em 2 minutos e está resolvido. Você quer resolver o seu problema, você não quer conversar com o gerente. Então, esse acesso ao mercado, que é o pilar que hoje eu tomo conta. A gente conseguindo ter produtos bons, ter pessoas sabendo o que fazer, ter mercado querendo comprar, o mercado você precisa de acesso a capital. Não tem como você crescer sem você ter o capital para você conseguir escalar. Hoje em dia é caro você contratar um desenvolvedor. Não é nada barato você ter infraestrutura de rede, você ter equipe comercial para você dar escala nas suas vendas. Normalmente a startup trabalha com um grau reduzido de valor, ganha em escala, em quantidade. Então você precisa de um capital para você começar a girar. Então o quarto passo que a gente deu juntamos um pool de investidores saindo das grandes corporações, mas querem trabalhar com inovação, pessoas que tiveram com muito dinheiro, pessoas lá de fora, principalmente, que já tinham conhecimento. Em 2017, a gente juntou esse pool de investidores e eles começaram a investir nas startups brasileiras. Então, a gente tinha uma startup, por exemplo, de educação, que queria receber um aporte de R$150 mil. A gente encontrava, que é considerado hoje chamado de investimento seed, né, ou investimento anjo. Já devem ter ouvido por anjo. A gente conectava ele a um investidor que queria investir em educação e tinha esse dinheiro para aportar. Então a gente fazia todo esse matchmaking, foi quando começou a bombar cada vez mais o número de investidores no Brasil.
E em 2018, nesse ano, a gente revisitou, no final de 2017, a gente revisitou nossos 4 pilares e entendemos que tinha um grande problema acontecendo no Brasil. Estava tudo dando muito certo, entre aspas, né? Nessa parte só, não no Brasil. Mas nessa parte de startups estava dando bastante certo as coisas. Mas teve muita informação que começou a ser gerada e o Brasil é um país continental, estava difícil começar a troca de informações. Quando a gente percebeu isso, eu recebi, no final de novembro de 2017, eu recebi um pessoal da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, polo de Sorocaba, lá na associação, e eles viraram para mim e falaram assim, a gente é o maior investidor em turismólogos do Brasil. Nós somos quem mais investe em profissional de turismo. Só que eu tenho um grande problema, 80%, quase 80% das pessoas que eu formo não trabalham na área de turismo. Eu falei, puxa, muito triste, dinheiro público sendo jogado fora, mas eu não sei como te ajudar, não tenho nada a ver com isso, eu não consigo imaginar alguma coisa, mas vamos manter contato. Exatamente 2 semanas depois, eu recebi um pessoal de Foz do Iguaçu que falaram assim, cara, estamos fazendo coisas incríveis em Foz do Iguaçu. Primeiro porque eu já nasço na fronteira de 3 países, então eu já consigo comunicar com 3 países. Então, em vez de eu vender só para um país, mesmo sendo o Brasil com 200 milhões de pessoas, eu já tenho Uruguai, Paraguai e Argentina ali para vender muito facilmente. E eu recebo muita gente de fora, porque é uma gigantesca catarata lá. Só que eu tenho um grande problema. Eu não tenho profissionais de turismo para trabalhar. Eu tenho alguma coisa errada acontecendo. Eu tenho a demanda de mão de obra que está saindo desse mercado porque não tem trabalho e pessoas estão implorando por essa demanda de mão de obra. Eu preciso fazer com que essas pessoas comecem a se conectar. Então, o Brasil crescendo muita coisa, foi aí que a gente criou o nosso 5º pilar, que é o pilar de informação. Hoje a gente detém a base mais qualificada do Brasil, onde a gente consegue falar exatamente onde que estão cada uma dessas startups. E a gente mapeou, não são todas as startups que a gente tem mapeadas, a gente sabe, até porque nasce e morre todo dia startups. Mas a gente tem aí, por exemplo, 400 startups na área de educação, que se alguém vier, pode ser vocês, fala assim, eu quero saber startups para me ajudar na matrícula de ensino superior. Eu tenho uma startup para isso. Eu quero saber de startups para me ajudar a incentivar alunos a fazer tarefa de casa. Eu tenho, isso daí eu já tive, inclusive uma minha. Então hoje eu consigo deter, eu consigo escoar informações muito grandes sobre isso. Isso é um papel muito importante porque o ecossistema brasileiro cresça junto, tá? Mas por quê? Por que a gente acredita nisso? Por que a gente acredita que realmente as startups serão as empresas do futuro? Tá? Vou mostrar um gráfico daqui, absurdamente de crescimento, igual quando você vê em todas as startups. Quando as pessoas começaram a entender exatamente isso que eu falei no começo, quando uma pessoa tem esse empreendimento tão dentro de si, o quanto que é fácil você fazer testes. Porque hoje, se eu vier e comprar uma empresa de bolsa, por exemplo, eu vou abrir uma empresa de bolsa, estava dando uma passeada na 25 de março, tem empresa de bolsa, sei lá, rodo. Se eu quero montar uma dessa, eu vou lá e compro todo o meu estoque de bolsa e não deu certo, acabou a minha empresa, não tem como mudar. Se eu tenho uma startup, eu consigo rapidamente pivotar. Eu já vi startups saindo de fazendo mapeamento de calor dentro de eventos, para fazer, agora ela faz transporte para produto químico dentro de aviões. Olha a discrepância uma da outra, mas o que ele faz nada mais é do que RFID, ele faz monitoramento por geolocalização. Eu posso colocar em diversos lugares. Ele está saindo disso daí, ele tem se mexe muito, então ele tem essa caixa, onde ele colocava o que? Ele fazia no crachá, ele colocava num crachá das pessoas e via onde as pessoas estavam andando dentro do evento. Ele começou a colocar esse chip dentro das caixas que não podem mexer muito. Por quê? Porque muitas empresas de seguro perdiam muito dinheiro quando chacoalhava muito essa carga e chegava lá contaminada, chegava lá quebrada, chegava lá destruída. Agora ele consegue ter culpados para isso e consegue não tomar prejuízo do produtor. A distância que ele saiu de um para o outro, ele saiu de um faturamento estava faturando 100 mil por ano, ele fatura mais de 10 milhões em 2 meses de troca. Então essa possibilidade de troca, o que também teria um aumento muito grande de começar as startups. Hoje no Brasil a gente tem um número de 30% das empresas, mais ou menos 30%, 70% fecham nos primeiros 5 anos. As startups já estão perto disso, começando, o seu mercado tem menos de 10 anos, ele já está com 25% das startups que começam, conseguem seguir caminhos. Então, por isso que esse crescimento foi tão grande. Então, em 2011, quando começou, tinha-se em torno de 30
a 50 registradas, existem alguns números falando 30, alguns outros números falando 50. Hoje a gente tem aí mais de 6.500 no mercado em menos de 5 anos. E quais são os números que nos provam disso daí? Tem aqui algumas matérias falando sobre startups, mas eu tenho alguns outros números, por exemplo, aqui ele fala assim, aqui tem 207% de investimento. Quem trabalha com investimento, não sei se tem alguém aqui que mexe com essa parte, sabe que as pessoas de investimento só colocam dinheiro onde as coisas estão certas. Dificilmente eu coloco dinheiro, grande quantidade, em risco. Eu coloco um pouco em risco e coloco grande. Isso mostra 207% de crescimento, que a startup está saindo um pouco de risco. Já é um investimento bem seguro para ser feito. O que nos demonstra que sim, elas tendem a crescer muito. Startups ela cresceu em apenas 6 meses, em plena recessão, cresceu 18,5%, em plena recessão do Brasil, todo mundo quebrando. A gente está com 13 milhões de desempregados. A gente tem só na nossa base, dentro do nosso ecossistema São Paulo, a gente está com 18 mil vagas abertas para startup, a gente não consegue ter mão de obra. Por quê? Porque as pessoas que saem de faculdade ou de grandes corporações ou de empresas não têm absolutamente nada a ver com as startups, com o perfil, jeito de pensar das startups. A startup tem uma questão, eu nem vou falar isso agora que eu tenho uma parte desse daí. A gente tem no Brasil 200 aceleradoras. O que é uma aceleradora? A aceleradora é uma empresa que vai pegar tempo, dinheiro, espaço e pessoas, vai colocar em você em troca de se você der certo, eu ganho. Se você der errado, eu perco tudo. Ninguém, essa consciência, se coloca tanto investimento, tanto tempo, tanto dinheiro, isso é uma coisa que ela é incipiente, você não sabe o que vai acontecer. No Brasil, a gente está aí com 1/5 das aceleradoras, então a gente tem mais de 40 aceleradoras, quase 80% delas vindo de corporações, que é o meu próximo slide. As startups crescem no Brasil para consolidar. A gente consegue ter essa previsão de que elas vão mudar. As grandes empresas, elas talvez não acabem. Existem 2 estudos que a gente gosta muito de falar. Um fala que em 2021, começo de 2021, 10% das empresas que estarão na Nasdaq, na Bolsa de Valores de Nova York, são empresas que ainda não existem. Daqui menos de 3 anos, elas já vão estar fazendo IPO. Hoje a gente tem empresas, bateram o seu recorde de empresas de 3 anos e alguns meses já fazendo IPO. Antigamente demorava-se quase 30 IPO, todo mundo sabe. Abrir ações na Bolsa de Valores. Demorava-se em torno de 20 a 30 anos para abrir antigamente. Hoje, em 3 anos, as startups estão conseguindo fazer, de tanto que elas conseguem gerar valor e crescer tão rápido. As grandes empresas, como, por exemplo, a Wayra, ela é uma aceleradora da Vivo. Começou-se na Espanha, se espalhou, está em 17 países diferentes. Então, a Vivo começou a fazer acelerações. Inova Bradesco, Cubo, o coworking, o hub de inovação do Itaú, então 2 grandíssimos bancos do Brasil, os 2 maiores bancos do Brasil, investindo pesadamente em startups, pesadamente mesmo. Não só nela para ela, mas em acelerar esse mercado. Eles entenderam que o mercado em si tem que crescer. Braskem Labs, uma empresa de petróleo, fatura mais 5 bilhões. Como você imagina, como é que eu vou inovar em petróleo? Mas não precisa só inovar no seu core business. Como que você vai fazer resíduos? Eles geram muito plástico. Como que eu consigo fazer com que esse plástico é mandado para o empreendedorismo? Como que eu consigo fazer com que as pessoas tenham a vontade de empreender com os meus resíduos para eu conseguir ser sustentável, ter resíduo zero? A Renault está pensando, falou assim, eu não posso mais ficar tanto nessa mesmice de poluir, de enganar. A Renault teve um problema muito grande no mercado, onde ela teve alguns problemas ambientais, manipulou alguns números para não cair em algumas auditorias, e ela, acredito eu, bastante arrependida, começou a trabalhar com isso e está fortalecendo muito grande em carros elétricos, junto com as startups, empresas de geolocalização em tempo real. Votorantim, recebi o presidente da Votorantim, ficava tremendo conversando com ele, acho que era o meu 4º mês na associação. Você vai receber o presidente da Votorantim. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Ele veio para mim e falou, Lucas, estou com um gigante problema. Eu falei, meu, se ele está com problema, vai dar alguma coisa errada. Ele falou assim, antigamente eu tinha 150% das minhas cargas, do meu produto vendido.
quanto que eu produzisse, eu tinha, o máximo que eu conseguia produzir, já tinha 50% a mais de demanda do que eu conseguia produzir. Hoje eu vendo 75% do que eu produzo. Eu caí, eu perdi, por quê? Porque o meu cimento se estraga muito rápido, então eu preciso de empresas que consigam entregar ele, eu não consigo mais vender para empresas grandes. Ele colocou-se um monte de problema e a gente junto desenvolveu o The Digital Cements, que é o programa de Open Innovation deles, onde a gente consegue fazer com que a agilidade dele em entrega de produtos seja muito mais eficaz, através de empresas como Cargo X, como empresas de geolocalização e diversas outras. A Natura, uma empresa de perfume, uma coisa nova no meio de perfume, o que ele está fazendo é pegando a mentalidade das pessoas, o que você quer sentir, qual cheiro você quer sentir e aonde que isso coloca. Então, startups fazendo mapeamento de rede social das pessoas para falar, o perfil dessa pessoa gosta de determinado cheiro. Quando você for numa reunião, faça esse cheiro para a pessoa. Então, assim, é uma gama gigantesca de possibilidades que as grandes empresas em si não conseguem fazer, elas não conseguem se mudar. Imagine que eu virar para os acionistas do Itaú para então. Agora a gente vai fazer um novo processo jurídico onde eu vou contratar empresas com menos de um ano. Não vai fazer isso. A gente sabe que os acionistas não vão permitir fazer uma coisa dessa. Então eles começam a criar coisas paralelas para conseguir mostrar que sim, fica tranquilo, vai dar certo, não tem tanto risco mais como tinha antigamente. Eu estudava aqui perto, sempre acabava. E piscar em uma gota de céu, acabava a luz. Mas agora entrando de fato, quais são realmente as grandes mudanças que as startups trouxeram? De todas que eu posso falar, eu quis trazer duas. São as duas que eu considero principais de mudanças reais que vão acontecer, que já acontecem e que vão acontecer. A primeira dela é a criação da startup. Steve Blank criou uma coisa que chama Customer Development. É o desenvolvimento em cima do cliente. E a melhor metáfora que eu consigo pensar nisso foi a metáfora que, inclusive, ele deu. Ele falou assim, eu tenho que empilhar 20 livros. Só que eu tenho uma maneira certa de empilhar 20 livros que eu não sei qual é. Eu posso empilhar realmente os 20 livros e perguntar, é essa a maneira? E ele vai falar, não, o terceiro livro está errado. Então eu vou ter que desmontar 17 livros, arrumar o terceiro, subir os outros 20 e perguntar, está certo? Não, o sétimo está errado. Eu vou ter que desmontar 13, arrumar o sétimo e fazer. Qual que é o jeito de pensar Customer Development? Põe o primeiro livro e pergunta. Não monte o seu prédio sem saber se o seu primeiro andar está certo. Monte o primeiro andar, pega o seu MVP, que a gente chama de Minimal Viable Product. O que você precisa para entregar valor? Para de construir milhões de coisas, pega um carro e constrói ele gigantesco com um monte de acessórios. Não. Põe um carro funcional e pergunta para o seu cliente. É a cultura do feedback. E aí, pensando dentro da startup, isso tem mudado muito para os, eu vou chamar de adolescente, mas também estou junto nisso daí. A questão de feedback, as pessoas precisam se sentir valorizadas, crianças, principalmente vindo agora, elas precisam se sentir parte, precisam se sentir integrante disso. Quando a gente fala de cabeça de dono, às vezes eu até acho errado um pouco as startups, tem algumas startups que trazem isso para o lado perverso do empreendedorismo, que é o lucro acima de tudo, onde eu te coloco um protagonismo, faço você se sentir muita vontade de trabalhar em troca de te dar um salário menor, talvez, de te fazer você trabalhar um pouco mais de jornada, em vez de pagar hora extra, te pagar em pizza. Isso às vezes acaba acontecendo, e um dos nossos trabalhos a gente tenta muito mudar isso daí. Mas a questão do feedback, de eu conseguir estar próximo, feedback do meu funcionário, feedback do meu cliente, onde eu coloco uma solução no mercado e eu vejo se essa solução funciona antes de montar um monte de coisa em cima. Eu vou contar por que eu falo que essa para mim é uma muito importante, porque eu aprendi ela da pior forma. Quando eu fiz minha primeira startup, que é o online, que eu mostrei lá no começo, e eu quebrei, eu quis fazer um aplicativo, porque, bonito pra caramba, né? Tem um aplicativo, tô na moda, sou jovem, mas qual que era o meu objetivo? Eu simplesmente queria que as pessoas não ficassem na fila. E eu fui no caminho mais comprido, que é, eu vou desenvolver um negócio da minha cabeça, com a cor que eu acho legal, com as palavras que eu acho legal, com o símbolo que eu acho legal, com coisas que eu acho legal. Mas em nenhum momento eu sou o meu cliente, em nenhum momento eu consumo o meu produto. Se você for pensar o que as pessoas queriam, elas não queriam comprar fichas pelo celular. Elas simplesmente não queriam pegar fila. É só isso que elas queriam. E eu não entendi isso na época.
Se eu não tivesse construído nada, não tivesse gastado R$1 de dinheiro, tivesse construído uma landing page, que é R$80, eu compro um template do WordPress e coloco para funcionar, as pessoas poderiam entrar lá, e olha que simplicidade, elas podiam entrar lá e falar assim, eu vou no Lollapalooza, nesse evento, eu quero consumir 10 cervejas. Eu falo, ok, manda um boleto para ele, recebo esse dinheiro, de quantas pessoas forem, imagine que todo mundo aqui me dá esse dinheiro, eu pego ele, compro meu ingresso do Lollapalooza e sou o primeiro do Lollapalooza. Abriu a porta, eu vou lá e compro meus ingressos, eu compro toda a ficha de todo mundo, distribuo para vocês. Todo mundo atingiu o objetivo, ninguém de vocês ficou na fila. As pessoas não necessariamente querem ter um aplicativo, as pessoas só querem conseguir o produto que elas querem sem precisar ficar na fila. Ninguém quer chamar um táxi pelo aplicativo porque é legal. Todo mundo só não quer precisar, no dia de chuva, ficar procurando um ponto de táxi. É por isso que o EasyTaxi 99 cresceu-se tanto. São coisas muito mais simples, só que isso, quando você constrói uma coisa inteira, sem você perguntar para o seu cliente o que ele quer, você acaba tendo esses erros. Então, o Customer Development é a primeira mudança que veio. E a gente, para extremamente tudo dentro da associação, a gente faz Customer Development. A resposta que eu mais dou dentro da associação é, não sei. Teste. Não sei te responder, eu não vou consumir o que você está me falando. Põe para o mercado vai te falar o que funciona ou não. Então, essa mentalidade de testa, vamos ver se funciona. Não sei se a resposta que eu estou dando é essa. Eu acho isso. Põe no mercado, traça a sua métrica, vê o que funciona e o que não funciona perante quem vai consumir o seu produto. Então, essa é a primeira de todas. E a segunda é, e aí entrando totalmente dentro do Centro Paula Souza, não, as empresas, as startups principalmente começaram com, eu não me importo o que você já estudou, eu me importo com o que você já fez. Eu não preciso mais saber sobre o seu currículo, eu quero saber sobre o seu portfólio, o que você já executou, não o que você já estudou. Tem pessoas que estudam, e nada contra, eu adoro isso daí, eu não sou totalmente a favor, principalmente a vida acadêmica. Já fiz faculdade na Unesp, sou aluno do Centro Paula Souza também da FATEC. Eu sei a importância que a faculdade em si tem, mas o que as pessoas cobram perante esse diploma é diferente do que a faculdade dá. Para mim, eu vejo a faculdade dando muito mais questões sociais, vida, cidadania, cotidiano, criação em conjunto, economia compartilhada. Não necessariamente ficar falando sobre as 5 leis de Porter, que o cara escreveu em 74, isso daí. Ninguém mais nem sabe o que é, não faz mais nem tanto sentido, apesar de muitas coisas terem ainda ligação com isso. Mas o principal é, o que você já fez? Me mostra o que você já fez. Hoje a gente tem pessoas que trabalham no design da associação que são matemáticos. Como assim? Como assim matemática que tem a ver uma coisa com a outra? É métrica. São métricas. Eu quero saber se a cor azul vende mais que a cor vermelha. Isso é métrica, não é design. A pessoa tem que saber matemática. Então, é importante muito a questão de conteúdo, mas o que você faz com o que você aprendeu? O que você já executou com o que você aprendeu? Então, se você for pegar hoje os processos seletivos das grandes empresas, principalmente as empresas de tecnologia, que há 20 anos atrás eu tinha uma empresa de tecnologia como a mais rica do mundo, que era a Microsoft, que sempre esteve entre as 10 mais ricas do mundo, desde que ela surgiu. Hoje, das 10, 9 são empresas de tecnologia. Já passaram empresas de petróleo, já passaram empresas de automobilística, já passaram empresas de tudo. As empresas de tecnologia são hoje as que mais dominam. Google, Apple, Microsoft não tem mais onde você é formado, se não tem mais a obrigação do que você já fez, de qual é o seu diploma. Eles perguntam o que você já fez, me mostra o seu portfólio. O que você faz quando você se depara com um problema? Não quero saber na teoria, eu quero saber na prática. Não quero que você me fale o que tem escrito no livro. Isso eu jogo no Google, isso eu construo um algoritmo para responder para mim. Eu quero saber o que você, como pessoa, faria sentado na frente de outro. Isso daí deu espaço para a criação de diversos outros metodologias de ensino, metodologias e escolas de ensino. Eu vou dar alguns exemplos daqui. Gamma Academy. Gamma Academy ele é um curso feito para funcionários de startups. Quando você tem cabeça de empreendedor, você consegue empreender o seu negócio, você consegue pensar em métricas, mas você precisa que o seu time seja bom também. Quando você quer fazer isso daí, você tirava pessoas de corporações, você tirava pessoas de empresas, pessoas de faculdade, que não tinham absolutamente nada a ver com a cultura de fazer perguntas. É difícil hoje você entrar numa sala de aula, você fazer uma pergunta para a professora
e a professora falar, não sei. É meio complicado isso, mas isso é totalmente necessário, porque nem tudo é lógico, tem perguntas e perguntas, né? Mas quando a gente está falando de mercado, não sei. Eu faço gestão de negócio e inovação na FATEC Sebrae e achei brilhante. O Caio, o professor Caio, que é o coordenador do curso, falou: longe de mim querer ensinar empreendedorismo. Eu vou te ensinar a teoria, porque empreender é totalmente diferente na prática. Você viver essa emoção, você ter essa necessidade de entrega, a pressão de você tem que faturar, senão você vai perder, você vai quebrar, você vai perder dinheiro, você vai sair do mercado, tem a sua concorrente está a um clique de distância de você, somente a um clique. Então você precisa ter times muito bons. A Gama Academy, ela faz todo esse processo para te ensinar a ser um funcionário muito bom para startups, um líder de um setor. Terra Soluções, ele faz parecido com isso. Terra Soluções, ele faz cursos também em company para as grandes corporações terem a facilidade e agilidade na hora de se desenvolver. A Lura ele é o maior portal de educação e tecnologia do Brasil. O pessoal não lembro como é que é o nome da holding deles, mas eles falam tudo sobre mídia digital, como que você faz marketing digital, como que você vende através da internet, como que você desenvolve aplicativos, HTML, todas as linguagens possíveis. Então eles vêm, Coursera é exatamente a Lura, só que é a maior do mundo nisso daí. Inclusive a gente está em fase de negociação final para a fundadora da Coursera vir dar uma palestra para a gente, para mostrar a importância da educação dentro do nosso evento. E a Udemy e a Udacity são duas maiores exponenciais dos Estados Unidos para a área de universidades, né? Novas formas de se fazer a universidade. E o que todas elas têm bastante em comum? Elas trabalham principalmente através de soluções. Elas não vão ficar te passando conteúdo maçantes, vai, aprende isso, aprende aquilo. Eles vão te falar uma coisa e falar, vai para o mercado testar. Se estiver errado, vem aqui, porque eu também posso estar errado, porque o mercado muda. O mercado, as pessoas que compram mudam. Então pode ser que a gente está falando aqui hoje, daqui 2 semanas, não seja mais verdadeiro. Hoje é assim que as coisas acontecem. Então todas elas têm em comum muito essa questão de te trago problemas, me tragam soluções, não a sua solução, a solução que o mercado quer. Então, eles acabam ensinando muito essa questão de Customer Development, vai fazer, vai desenvolver. E, para finalizar, eu pergunto, o que o Centro Paula Souza tem se pensado junto para acompanhar nisso daí? O trabalho que o Mauro tem feito, e eu já, antes de todo mundo, respondo que, para mim, como eu falei, um aluno do Centro Paula Souza, vejo não só o empenho, a vontade de fazer, mas já algumas questões de educação. De nenhuma maneira puxar saco, não estou aqui para isso, mas realmente eu gosto muito. Eu fiz uma Unesp durante 4 anos, tudo bem que eu fiz biologia, né? Nitidamente nada a ver comigo, mas a forma de me apresentar cada coisa, meu primeiro dia de aula também com o professor Caio, ele simplesmente chegou e entregou R$10 na mão de cada um, falou assim, se isso me devolver 100, no final do mês eu quero 100 de volta. Se virem para você transformar R$10. Não, mentira, não era assim, era 10%. Toma R$10, eu quero 10% do que vocês faturarem a mais. Vai para a rua, vai vender, vai fazer. Então, toda essa entrega, esse caminho, eu vejo que o Centro Paula Souza já muito bem feito. Mas o que mais pode ser feito? É o meu questionamento. Obrigado pela atenção.